A sua pergunta me traz uma ideia de como se realmente não existisse nas culturas circunvizinhas. Como eu já dei um pouco da ideia de geografia bíblica, acima estava a Mesopotâmia, abaixo estava o Vale do Nilo, e no meio o corredor, ali do Mar Morto, o corredor comercial, que era a Palestina. E o nosso personagem, que a gente vê primeiramente falando de dízimo na Bíblia, o Abraão, não sei se todos sabem, ele era um mercador. Ele era um cara que tinha uma vida nômade. Então Abraão, de certo tempo ele estava no Egito, certo tempo ele estava na Babilônia, certo tempo ele estava atravessando a terra de Canaã. A pergunta que eu vou te fazer, baseado nisso, ó, os dois grandes centros culturais e econômicos e políticos da época eram o Egito e a Babilônia. Porque os reinos do meio ali, as terras do meio ali, era simplesmente passagem comercial. Eu ia te perguntar, de onde Abraão tirou a ideia? Você acha que o dízimo que Abraão... olha a minha pergunta. Eu não estou querendo saber qual dízimo Abraão deu e nem para quem. Eu estou perguntando de onde ele tirou a ideia, uma vez que a sua pergunta coloca dúvida na existência do dízimo, como cultura naquele tempo. Eu te pergunto, de onde Abraão tirou essa ideia do dízimo? Então, de forma muito simples eu vou te responder essa pergunta. Olha, primeiramente eu quero só dar uma vírgula. Eu não coloquei em nenhum momento dúvida se existia ou não. Pelo contrário, eu perguntei como é o dízimo no Egito. Essa foi minha pergunta para que você mostrasse aí uma das suas fontes, lesse para a gente uma das suas fontes explicando isso. Que foi que você não fez. Você pegou até a Rosa dos Ventos entrou na sua resposta, mas não mostrou aí a fonte. A fonte aí, não leu o texto onde mostra realmente o dízimo sendo praticado no Egito. Isso não foi mostrado. Mas que todo mundo aí pode analisar aí, né? Que a pergunta foi muito simples. Foi a fonte e para você até ler pelo menos uma fonte explicando o dízimo no Egito, pelo menos uma fonte, lê aí pra gente, pelo menos uma fonte do Egito, né? Mas aí você foi até para Mesopotâmia, foi para o Egito, voltou da Lua, foi para Marte, mas não falou. Agora sobre da onde Abraão tirou, não é dízima, não é daquilo que foi morto, daquilo que foi dizimado, né? Daquilo que foi o princípio ali foi o quê? Foi da matança, né? Daquilo que foi dizimado, né? Aí o que acontece? Ele deu para o sacerdote, né? Ele deu para um sacerdote. Agora, a questão histórica que eu tô querendo entender aí, né? Eu posso afirmar que ele tirou do Egito? Não sei. Eu posso afirmar que ele tirou da Babilônia? Não sei. Eu posso tirar, eu posso dizer que ele tirou da cabeça dele? Como que eu posso saber? Quem tem que mostrar, na verdade, de onde veio, é você que afirmou que é mais antigo a questão do dízimo, né? Que você estudou, que você enxerga isso nas outras culturas, né? O ônus, na verdade, de provar isso, na verdade, não é nem meu, é seu, né? Que você que disse isso no seu vídeo. Por mim, não importa de onde ele tirou. Eu quero entender isso. Você que afirmou que foi dos povos antigos, né? Que já vinha dos povos antigos, não foi eu. Então, a minha resposta direta, tá? Não sei, não me importa da onde ele tirou. Isso para mim é o menos importante, tá certo? Eu nem sei se o conceito que ele tirou de dízimo é o que se pratica. Eu não sei se o dízimo que você que pratica na instituição religiosa, é o mesmo do dízimo de Abraão. Não sei. Para mim,
é indiferente, porque ali está escrito dízimo, mas aquele dízimo é o mesmo, é tudo igual, é igual do Egito, é igual da Babilônia, como você disse que já vê essa cultura? Não sei. É isso que eu queria saber de você que fez essa pesquisa aí, que afirmou isso no seu vídeo. E ainda, Ok. só um adendo aí. E ainda tem por exemplo, Fábio Sabino mesmo, né, que analisando pelo hebraico, fala que dízimo, que o Abraão nem deu dízimo, Abraão recebeu, mas beleza. Vai lá, é isso aí. Vamos lá então. Então tá, essa é a minha proposta, Ronaldo. É realmente orientar os irmãos que não têm conhecimento do dízimo e uma análise teológica. Eu, tem realmente bastante coisa pra gente falar aqui. Primeira coisa, você também não respondeu minha pergunta. Eu te mostrei as fontes. Você quer que eu leia? Eu vou ler aqui também. Mas eu te perguntei de onde ele tirou a ideia. Pano fundo histórico para você. Existia 2 centros culturais e políticos na época. Peraí, você disse que eu não respondi? Eu já respondi, eu não sei. Respondi de forma clara. É Não verdade. sei. Verdade. Eu não Desculpa. sei. Desculpa, é Eu verdade. não sei Você da respondeu. onde ele tirou. Mas para mim nem importa da onde ele tirou. Eu deixei bem claro. Ok. Vou deixar em destaque a pergunta feita pelo pastor Flaviano. Preste atenção nos requisitos apresentados na sequência pelo pastor. Repare que de forma nenhuma podemos afirmar que Abraão usou estes requisitos para dizimar. Desculpa, Ronaldo. Verdade, você respondeu. A sua resposta, então, você não sabe. Ok. A minha resposta, ela está embasada na história, está embasada na arqueologia, está embasada em estudos teológicos. Preste bem atenção. Eu fiz o pano de fundo histórico para você. Existia 2 centros comerciais, políticos e culturais na época. Seria Alemanha e Estados Unidos. Seria hoje Inglaterra e Estados Unidos. E nós sabemos a influência que esses povos de primeiro mundo têm sobre os outros povos menores. A pergunta que eu te fiz foi muito simples. Será de onde surgiu a ideia do dízimo? Então, a prática do dízimo, segundo os... Vou ler o livro do Desmistificando o Dízimo aqui, porque ele está mais na minha prática aqui para mim. Eu vou ler o que ele diz. Ele diz o seguinte: na verdade, ele representa uma parcela que é destinada a alguém, geralmente em forma de tributo. Mais básica, o dízimo é uma renda ao dono da terra, que paga por aquele que explora. Se a gente entende o dízimo no princípio dessa forma, podemos verificar que o costume do dízimo era quase universal, podendo ser encontrado na Babilônia, na Pérsia, na Arábia, no Egito, na Grécia e até mesmo em Roma. Só as formas de si do dízimo é que era diferente. Já que você não quer teológico, então vamos pegar arqueologia. Desculpe, a pronúncia é Ugarit. Esse rei submisso ao Egito e pagava tributo ao Egito. E em Ugarit, nos achados ugaríticos, tem muito claro como é que funciona o dízimo lá. O dízimo era um tributo ao dono da terra, ao soberano, ou à divindade. Como, igualzinho eu falei lá no meu vídeo, no YouTube, se alguém quiser dar uma assistida novamente, vai ser interessante. Então, esse dízimo era uma forma de pagar o dono da terra por o uso da terra. Então, a princípio, irmão Ronaldo, e todos que estão ouvindo, o dízimo não tem um aspecto em si religioso. Ele não é esse dízimo que nós conhecemos. Por isso, quando a gente vê Abraão dando o dízimo, por isso que eu te pergunto, eu não quero saber o dízimo, a forma que ele deu o dízimo, porque o dar despojos de guerra também era prática antiga. Não era a forma, mas essa prática, ela era extremamente variável nessas nações, mas que ela existia, é a arqueologia que prova para nós que ela existia. Tá certo, Ronaldo? Eu encerro.
A pergunta base, feita pelo pastor Flaviano, é simples. De onde Abraão tirou a ideia de dízimo? Muito bem. Quando nós olhamos os requisitos que ele apresenta depois dessa extensa leitura, nós conseguimos ver que o dízimo de Abraão era tributo, porque todas as opções que ele deu, você caracteriza como tributo. Tributo, aluguel por uso da terra, imposto ao dono da terra, tributo ao rei ou soberano, ou tributo à divindade. Se você está falando de tributo, automaticamente você pensa em lei, em ordenança, em algo involuntário, obrigatório. Apenas com esse ponto já coloca em xeque a afirmação absoluta feita pelo pastor Flaviano no seu vídeo. Veja. Esse dízimo de Jacó e dízimo de Abraão, como que foi? Qual foi a forma, qual foi o critério para se dizimar? Olhando o texto, nem estou julgando o coração de nenhum dos dois, mas foi voluntário. De qual aspecto? Não houve uma determinação divina. Foi voluntário no sentido de que não foi uma ordenança divina. Partiu do próprio homem para com a divindade. Partiu do próprio Jacó para com Deus. Partiu do próprio Abraão para com Melquisedeque, o sacerdote que ele reconhece como sacerdote de Deus. Então, gente, quando eu penso em dízimo na Babilônia, quando eu penso em dízimo no Egito, quando eu penso em dízimo em Abraão, quando eu penso em dízimo em Jacó, eu vejo totalmente uma prática de dízimo diferente do que vai se tornar Israel agora. Porque em Israel sim, o dízimo vai se tornar, olha a diferença, dízimo não é lei, dízimo não é mandamento, dízimo se torna lei e se torna mandamento. É muito diferente a reflexão. Quando Israel está em formação nacional, em formação religiosa, aí sim, essa cultura de outras nações é extraída dessas nações e inserida na cultura de Israel. O dízimo em Israel, na verdade, ele se torna uma lei, ele se torna um mandamento, onde eles deveriam, não gratuitamente, não voluntariamente cumprir, era uma obrigação. Olha a diferença aí. O pastor Flaviano afirma de forma absoluta que o dízimo de Abraão e de Jacó foram influenciados pelo dízimo da Babilônia e do Egito. É complicado entender essa afirmação. Como aplicar esta voluntariedade aos requisitos selecionados na explicação do debate? Vamos aos requisitos. Segundo o pastor Flaviano, o dízimo do Egito é tributo. Vou ler aqui o que significa tributo no dicionário Aurélio. Imposto, contribuição, ou seja, se é imposto, é algo involuntário, obrigatório. Dessa forma, podemos riscar o tributo de referência a dízimo de Abraão, pois Abraão, como ele mostrou, é voluntário, e o tributo do Egito não é. Segundo requisito, aluguel por uso da terra. Entendemos que não pode ser voluntário e sim obrigatório. Dessa forma, podemos riscar este requisito também. Os três últimos itens podemos riscar também, pois todos se tratam da raiz tributo. Vemos que o pastor Flaviano está totalmente confuso. Ora, o suposto dízimo egípcio é voluntário, ora é imposto. Afirmações totalmente antagônicas. Isso ficará mais explícito durante o debate. Acompanhe. Tá. Então, vamos lá. Essa minha tréplica referente a isso. Então, quer dizer que dar dinheiro, então, para o dono da terra, no caso, né, é dízimo.
Então, segundo aí o livro Desmistificando o Dízimo, se eu não me engano que você leu, né? Eu vou ler ele aqui. É esse aqui, né? É esse mesmo. Eu sei. Eu vou ler na página 20 para você aqui. Página 19 e depois eu vou ler a 20. Vamos lá. No Egito, os dízimos eram entregues ao faraó, que na qualidade de filho dos deuses era considerado o verdadeiro dono das terras. Você concorda com isso? Sim ou não? Você concorda com isso? Eu não ouvi você. Picou a ligação. Vou ler de novo. Esse aqui para você é confiável, né? Foi uma fonte confiável para você. Beleza. Ele é um bom livro. Só teve uns detalhezinhos ali que eu achei assim... Mas ele é um bom livro. Um livro técnico, muito bom. Tá ok, beleza. Vou ler aqui. No Egito, os dízimos eram entregues ao faraó, que na qualidade de filho dos deuses era considerado verdadeiro dono das terras. Você concorda com isso? Nas culturas em geral, sim. Você quer que eu fale já de uma vez ou você vai continuar falando? Você concorda sim ou não com essa afirmação? Não. Essa aí não. E eu explico por quê. Pode ficar à vontade. Não, você quer que eu fale? Não. Você pode continuar e depois eu falo. Seria interessante você dizer o porquê que você não concorda com a afirmação da sua própria fonte que você apresentou. Tá. Seria interessante para as pessoas entenderem. Entendi. Uhum. Da lei, e eu vou falar, e ela não tá aí, viu? Só lembrando que ela não tá aí. O que acontece? No Egito, nos tempos de Abraão e também nos tempos de José, isso eu li em vários lugares e vários comentários, Ronaldo, que não existe muitas fontes. Esse período da história do Egito, ele é extremamente obscuro, porque os historiadores dão uma sugestão. E eu aponto duas situações, porque quando eu li esse livro eu fiz essa observação. Eu aponto duas situações. Primeiro, um semita assumiu um trono ou um local tão importante no Império Egípcio, como foi o caso de José. Segundo, é o que está lá em Gênesis capítulo 47. É porque o faraó não é dono das terras. Porque ele tem que comprar. Isso traz para nós uma certa assim, mas por quê? Se na antiguidade os reis eram donos de todas as terras. Isso não tem. Todas eram donos das terras. Uma explicação, como eu disse, é muito vago no Egito. A explicação que eu ouvi, e não como eu estou dizendo, não é 100% acertada, mas é uma hipótese. É que essas coisas acontecem, tanto a ascensão de José ao trono, que eu digo assim, ao governo, e o fato do Egito, ou do faraó, nesse momento aí, não ser donos da terra, alguns sugerem que esse período seja o período em que os Ixos tinham invadido o Egito. Então, novamente, mais uma fonte de calabresa. A Bíblia apresenta claramente porque José se tornou governador. Estranho ver um pastor como o Flaviano em um debate pulverizar dúvida a este relato bíblico absoluto. assim, entre, como vamos dizer assim, suposições,
No caso, essa história do Egito, ela realmente ela é obscura. E eu quando leio isso na Bíblia, eu fico perguntando, poxa, se em todos os reinos a terra era dos faraós, era dos imperadores, por que essa terra aqui ele teve que comprar? É uma indagação minha e eu acho que é uma forma de eu estar também estudando. Tá certo ou não? Te passo a palavra. Então vou só continuar aqui fazendo a leitura, né? Então ficou claro que você não concorda com a afirmação da sua fonte, né? Nessa parte aqui, pelo menos, né? Só que aí ele faz uma outra afirmação aqui, ele fala o seguinte, ó, continuando a sua fonte de pesquisa, né? A Bíblia nos fala que, na verdade, o valor do dízimo era de 20%. Você concorda com isso? Essa parte você já concorda ou não? No caso, esse aí? Vou ler de novo. Ó, olha aqui que... Não, eu sei onde você está lendo. Olha o que diz a sua fonte. É interessante as pessoas que estão acompanhando ver a sua fonte. Ver você avaliando a sua própria fonte. Vamos lá. A Bíblia nos fala que, na verdade, o valor deste dízimo era de 20%. Você concorda com essa afirmação ou não? Não, essa afirmação dele, ele está partindo do pressuposto de que Gênesis capítulo 47 é dízimo. Só que, Ronaldo, eu não sei se você leu o livro todo. Eu li. Na ideia dele, ele está partindo do geral de dízimo. O que você está fazendo, os irmãos, e eu vou explicar isso, o que você está fazendo, aí eu vou desembaralhar lá. Os irmãos têm a ideia de que dízimo é sacerdote. E nesse tempo aí, nos achados de Ugarite, dízimo era pagamento pelo uso da propriedade. Então o que está acontecendo, ele faz uma inferência que seja esse pagamento de tributo. Eu não chamaria de dízimo porque a Bíblia não diz dízimo. Mas baseado na cultura de se pagar tributo, esse pagamento de tributo era nos achados de Ugarite. Esse pagamento de pagar pelo uso da terra era chamado de dízimo. Tá certo? Tá, então quer dizer que aluguel é dízimo, então. Tá, tô entendendo, tá legal, tá bacana. As pessoas vão estar entendendo muito bem isso aí, beleza. Então, aí então você também não concorda, então partindo dessa ideia, né? Você não concorda, né, que seja dízimo a continuação do texto que ele fala assim, ó, mas das colheitas deverei dar ao faraó a quinta parte, né, que tá dita lá em Gênesis 47, 24. Isso, diga com todas as letras, isso aqui é dízimo ou não? Eu não posso afirmar que é dízimo, porque a Bíblia não afirma. Agora, quando o autor afirma aí, ele tá com a história na cabeça, Ronaldo. E na história, o pagamento pelo uso da terra em colheita era chamado de dízimo. Ele está baseando nos achados de Ugarite. E Ugarite pagava esse tributo para o Egito. Pagou esse tributo para o Egito. Existem placas, existem provas arqueológicas que diz isso. E esse pagamento era chamado de dízimo. A Bíblia não chama de dízimo. A história chama de dízimo. A Bíblia não chama de dízimo. Você consegue compreender? Porque eu sei o jogo que você está fazendo. E eu não sei se você leu o texto todo, eu acho que você vai se arrumar lá na frente. Porque os irmãos, como eu vou dizer, os irmãos, na maioria os desigrejados, instrução teológica, que vieram do meio neopentecostal, eles, na verdade, no geral, nas igrejas evangélicas, eles têm a ideia do dízimo como algo estritamente religioso. Na arqueologia e na história, dízimo era pagamento de tributo. Tá só nessa fonte aí. E ele arrisca a dizer que isso aí era dízimo, porque na cabeça dele, ele tá na história, ele tá na arqueologia.
Você compreender agora? Então não é uma questão que eu não concorde com ele. Ele tá com a história. Ele tá com a arqueologia. Só que a Bíblia não diz que aquilo ali era dízimo. Tá certo? Então podemos dizer que biblicamente falando, então não é dízimo. Mas historicamente é dízimo, é isso? Resumindo, é isso. É isso que eu entendi. Correto ou não? Correto. Beleza, pode fazer. Não é o dízimo de Israel. Vamos dizer assim, não é o dízimo de Israel. Okay. Vou deixar bem claro, porque senão vocês vão falar que eu tô falando coisa e não tô assumindo. Não é o dízimo de Israel. Deixo bem claro. Eu vou tentar aqui refletir sobre algumas perguntas. Dízimo é lei? Já estou dizendo. Na minha concepção, dízimo não é lei. Dízimo é uma cultura religiosa.